Olá, bem-vindo. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o vídeo de hoje é sobre Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. Depois você vai ler na sua Bíblia essa passagem importantíssima sobre vida eterna e sobre riqueza. É quando um homem rico pergunta para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja que a preocupação deste homem de posição, deste homem rico, era com a vida eterna, ou seja, era com a vida transcendental, a vida depois da morte. Por quê? Porque a vida dele aqui nesta terra já estava resolvida, ele já era um homem rico. E eu vou fazer um outro vídeo depois sobre como conquistar riquezas, prosperidade, abundância aqui nesta terra. Eu vou falar sobre o melhor modelo de negócio, eu vou falar sobre como prosperar aqui nesta vida. Mas o vídeo de hoje é sobre esta vida eterna, ou seja, que era a preocupação daquele homem. E eu digo para você, meu amigo, se você é ateu, não acredita em vida após a morte, não acredita em Deus, na verdade, meu amigo, você está frustrado, você está decepcionado com o Deus que te ensinaram, ou seja, um Deus antropomórfico e vingativo, ou seja, você está decepcionado com essa concepção, com essa ideia de Deus que você aprendeu, ok? Então, não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, ou seja, na verdade você não é ateu, na verdade você não conhece o Deus verdadeiro. Mas voltando para este encontro memorável de Jesus com um homem rico, ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. E eu vou dizer para você, meu amigo, eu não entendo muito essa resposta de Jesus. Eu não sei por que ele responde dessa forma para aquele jovem rico. Ele disse: eu não sou bom. Na verdade, Jesus era bom sim. Eu não entendo. Eu vou falar para você, tem muitas passagens da Bíblia que eu não entendo. Nem tudo eu entendo da palavra de Deus. E eu vou falar para você, eu reconheço humildemente. E eu vou falar para você, se você quer conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, você precisa de humildade. Sabe por quê? Nem tudo nós vamos entender, amigo. Quando você começar a estudar a Bíblia, eu vou falar aqui para você, eu já estudei muito a Bíblia, muito, já li a Bíblia, fiz estudos de todos os livros da Bíblia e tem muitas coisas que eu não entendo. Então nós precisamos ter humildade para nos aproximar de Deus, para entender o plano e a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, essa resposta de Jesus é uma que eu não entendo, mas tudo bem se nós não entendemos. Sabe por quê? Ninguém vai conseguir entender a Deus, conhecer a Deus em toda a sua plenitude, porque Deus, na verdade, é incognoscível. Nós somos limitados, nós não conseguimos entender completamente a Deus. E também muitas passagens da Bíblia são complicadas, como nós vamos chegar mais à frente, na passagem que ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Também é uma passagem complicada, mas tudo bem, nós não precisamos entender tudo completamente, nós precisamos ter humildade. Então Jesus fala para o jovem rico: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus citou os 10 mandamentos. Ele citou alguns mandamentos do decálogo. Ele diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E Jesus foi citando ali alguns mandamentos para aquele homem rico. Então ele disse: se você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E aquele homem responde para Jesus e diz: Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus vem com mais uma surpresa para ele. Jesus diz para ele assim: ainda te falta uma coisa. Ou seja, aquele homem achava que ele já estava perfeito, ele já estava pleno, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele era um homem que guardava
os mandamentos de Deus, mas Jesus falou para ele: ainda te falta uma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração dele, Jesus conhecia a intenção do coração dele, tanto que no Evangelho de Marcos, quando você for ler depois, lá no capítulo 10, você vai ler, só Marcos que diz isso, Jesus amou aquele homem, sabe por quê? Ele conhecia a intenção do coração daquele homem. Aí Jesus falou para ele: ainda te falta uma coisa. Sabe o que é? Vai, vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha só o desafio que Jesus colocou para aquele homem. Eu vou perguntar para você: o que você entende dessa passagem? Será que era isso mesmo que Jesus queria? Que ele vendesse tudo e distribuísse com os pobres e ele então teria um tesouro no céu e então seguiria Jesus? O que você acha? Que era literalmente Jesus estava falando isso para aquele homem? Ou Jesus estava testando a fé daquele homem, provando aquele homem para ver se no coração dele realmente ele amava Jesus? Veja que aquele homem, quando ele procurou Jesus, ele já acreditava em Jesus, ele queria conhecer a Jesus, ele queria a vida eterna, mas Jesus provou o coração daquele homem. E eu vou dizer para você, nós estamos todo o tempo sendo provados por Deus, sendo testados por Deus. Sabe por quê? Ele quer saber qual a intenção do nosso coração. Ele quer saber se nós buscamos a Ele. Ele quer saber se nós amamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento. Ele quer saber se nós estamos dispostos a largar tudo, a entregar tudo por Ele. Então eu acredito, eu vou falar aqui para você, eu não acredito que Jesus estava falando literalmente aquilo para aquele homem, quando ele disse: vai, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e então terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Não, eu acredito que Jesus não estava realmente falando literalmente com ele aquilo. Sabe por quê? Não há problema nenhum em ter riquezas, meu amigo. Problema nenhum em você acumular patrimônio, em você prosperar, em você lucrar. Riqueza não é pecado. Quem pensa que riqueza é pecado, é avareza, que Deus não se agrada de pessoas ricas, isso é uma mentalidade errada, isso é um pensamento negativo, isso é uma crença limitante. Jesus não tem nada contra as riquezas, Deus não tem nada contra as riquezas. O problema, sabe qual é? É a pessoa colocar o coração nas riquezas. Como Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, pecado é a avareza, pecado errado é a pessoa amar mais o dinheiro do que a Deus, é a pessoa colocar todo o seu interesse, toda a sua vida só nas riquezas desta terra e não seguir a Jesus, ok? Então não tem problema nenhum em você constituir patrimônio, trabalhar, prosperar. Riqueza é dom de Deus. Inclusive, depois você leia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Riqueza é dom de Deus. Então eu vou falar aqui para você, Jesus estava testando aquele homem, testando se ele amava mais as riquezas do que ele, do que Jesus Cristo, ok? E eu pergunto para você, da mesma forma que Jesus falou lá pro jovem rico: ainda te falta uma coisa. Sabe o que era? Era ele desapegar das riquezas, era ele deixar de amar as riquezas e buscar a Jesus Cristo. E eu pergunto para você, o que te falta? O que está faltando para você entregar completamente a sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus? Então sim, nós estamos constantemente sendo provados por Jesus para Ele saber o que está no nosso coração. Então o que é que te falta para tu herdares a vida eterna, para tu te encontrares verdadeiramente com Jesus e entregar a tua vida a Ele? O que é? O que precisa desapegar? O que você precisa largar
entregar. O que é? É as riquezas, são as preocupações deste mundo. O que é? É o preconceito, é o medo, é a vergonha. O que é que está faltando aí para você entregar completamente a sua vida a Jesus e herdar a vida eterna? Eu pergunto, o que é? São os pecados? O que é? É a prostituição? O que é? São os vícios? O que é que está faltando? É o amor ao dinheiro? Que tipo de vício, que tipo de problema que está te impedindo de você entregar completamente o seu coração a Jesus? Veja bem, quando Jesus falou aquilo para aquele homem, vai e vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. O que foi que aquele homem fez? Ele ficou entristecido. Sabe por quê? Porque ele era um homem muito rico. E eu vou dizer aqui para você, se ele fizesse como Zaqueu fez, lembra? Depois você leia em Lucas 19, quando Zaqueu se converteu a Jesus, ele ficou muito alegre, ele não ficou triste, ele ficou alegre, e ele disse, Senhor, se eu tenho enganado alguém, eu vou restituir quadruplicado, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque Zaqueu se converteu de verdade. Ou seja, depois você compara, logo em seguida, no capítulo 19, você vai ler o 18 de Lucas, e logo em seguida você lê o 19. Veja que Zaqueu foi transformado de verdade, ele entregou a vida de verdade para Jesus, ficou muito alegre, e já aquele jovem rico ficou triste, porque ele possuía muitas propriedades. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não tinha assumido o primeiro lugar na vida dele. E eu vou dizer para você, com Jesus é tudo ou nada. Ou ele assume a prioridade na sua vida, ou não assume, não tem jeito, não dá para negociar. O próprio Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, porque ou você vai amar um e aborrecer o outro, ok? Ou você vai se dedicar mais a um e desprezar o outro. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode amar a Deus, servir a Deus e também amar e servir as riquezas. As riquezas são dom de Deus, é uma bênção na nossa vida, mas a prioridade é o reino de Deus. Foi o que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meu amigo, com Jesus é assim, ou é ele ou não é. Ou ele assume a prioridade na sua vida, ele assume o seu coração, a sua vida, ou não assume. Não dá para ser dividido, ok, meu amigo? Aí então aquele homem saiu entristecido. Aí nesse momento Jesus, para ensinar a lição aos seus discípulos, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Veja bem que Jesus não disse que é impossível um rico entrar no reino dos céus, não é isso. Ele disse que é muito difícil um homem que tem riquezas herdar o reino dos céus. Mas por que isso? Porque aquele que não é o rico, porque tem rico que teme a Deus. Os homens de Deus do Antigo Testamento eram ricos, tinham posses, tinham propriedades. Então o problema não é a riqueza em si, o problema é amar as riquezas, é amar as coisas, os bens terrenos aqui desta vida. Então Jesus não disse que é impossível, Jesus disse que é muito difícil herdar o reino dos céus quem ama as riquezas. Aí nesse momento Pedro diz, Senhor, nós largamos tudo, deixamos tudo para trás e te seguimos. O que receberemos? Aí nesse momento Jesus diz para ele, Pedro, todo aquele que largou casa, pai, mãe, filhos, tudo que for por amor de mim e por amor do evangelho e do reino de Deus, todo aquele que largou tudo isso receberá 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura a vida eterna. Ou seja, meu amigo, te prepara para receber 100 vezes mais de tudo aquilo que tu largou. Sabe por quê? Porque para seguir a Jesus, a gente tem que abrir mão de muita coisa mesmo. Abrir mão do nosso ego, abrir mão das coisas deste mundo, abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é verdade. Temos que abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Mas ele disse, todo aquele que abrir mão, que largar tudo isso, receberá 100
vezes mais aqui nesta terra. Então a promessa de Jesus é essa, que nós recebamos 100 vezes mais de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, certo? Receber tudo isso de volta e ainda no futuro a vida eterna. Veja bem que aquele jovem rico, ao que parece na história, ele não recebeu a vida eterna. Então, o mais importante o que é? É as riquezas ou a vida eterna? É amar o mundo ou amar a Jesus? O que é mais importante para você? Eu pergunto agora, certo, meu amigo? Então, vamos trazer a reflexão aqui, essa história, esse encontro histórico de Jesus com aquele homem. Então, nós devemos o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a vida eterna em primeiro lugar. E o que é vida eterna? Você pode perguntar para mim, o que é a vida eterna, Elias? A vida eterna é Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui só de passagem. Em breve, essa vida, essa nossa experiência que vai acabar e nós vamos nos deparar com quem? Com o nosso Criador. Nós vamos passar para quê? Para o outro lado. Pode dizer, não, Elias, mas eu não acredito em vida após a morte. Meu amigo, como que não? É simples, está escrito na palavra de Deus, ou então tem casos mesmo reais, comprovados. Ou seja, você pode estudar sobre casos de experiência de quase morte, ou seja, EQM. Pesquise depois no YouTube, pesquise na internet sobre esses casos de vida, de experiências de quase morte. Você vai ver que existe sim, meu amigo, vida após a morte, a consciência sobrevive depois da morte do corpo, certo? A Bíblia fala sobre ressurreição e existem tantas e tantas doutrinas e filosofias e teologias que falam também sobre reencarnação, sobre vida além deste plano. Ou seja, se você for estudar também a mecânica quântica, meu amigo, a física quântica, está comprovado isso, que a nossa vida não termina aqui somente nesta vida, neste corpo material. Existe uma outra realidade, existem muitas outras dimensões de vida, inclusive, certo, meu amigo? Depois você pesquisa. Eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, sobre experiências de quase morte, sobre mecânica quântica, sobre casos de ressurreição, certo? Então você pode estudar, você vai ver que isso é comprovado, certo, meu amigo? Mas o momento vai chegar de nós nos depararmos com o nosso Criador, de nós sairmos aqui desta dimensão, desta realidade e encontrarmos e estarmos na vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo, certo, meu amigo? Então fique com esta palavra, medite sobre isso, busque mais conhecimento, leia lá na palavra de Deus sobre essa história, peça o entendimento do Espírito Santo, que ele vai esclarecer tudo para você, certo, meu amigo? Então me ajude neste canal, deixe o seu like, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer que tenha esse entendimento, essa clareza espiritual da palavra de Deus. Então, meu amigo, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!